Pô, pessoal, foi difícil, mas consegui entrar, embora tá falhando aqui, né? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Deu um problema técnico aqui, mas agora conseguimos entrar. Vou fazer a prece e aí a gente vai começando devagarzinho. Mas já tem 9 pessoas aí. Cristiane Lombardi conseguiu entrar também. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente começou há 14 dias atrás, né? Camila Tarício, seja bem-vinda também. Vamos fazer a prece. Então, mesmo com os problemas técnicos, conseguimos entrar, graças a Deus. Que os bons espíritos estejam conosco, nos inspire, estejam em todos os lares que estão participando, e assim temos um estudo agradável e de muita utilidade para todos nós. Em nome dos bons espíritos, iniciamos o nosso estudo. Nós paramos na pergunta 653A, né? Nós tínhamos visto sobre a eutanásia, né? Então, quando a pessoa está muito ruim, está para desencarnar, se você desligar os aparelhos antes do tempo, é um suicídio? No caso, se for a eutanásia, é um homicídio, né? Mas se a pessoa pedir para desligar os aparelhos, aí é um suicídio, sim. Mas o Kardec, ele insiste, né, na questão, vendo se tem atenuantes conforme o caso. Concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível. Mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e que a vida só é abreviada por alguns instantes. É sempre uma falta de resignação, né? E como eu dei o exemplo da outra vez, existem espíritos bem elevados que conduzem o desencarne da pessoa, e principalmente quando é uma doença longa, né? A pessoa está resgatando problemas graves do passado, tem um tempo exato para ela continuar aqui na Terra, né? Então, alguns minutos desencarnar antes do tempo já vai fugir ao programado, né? Então, realmente, a gente tem que deixar por Deus, né? No caso, deixar pelos espíritos superiores, né? Eles resolver a hora que a gente vai desencarnar. Pessoal, tá com áudio? Som. Som, testando. O meu tá funcionando. Agora... Letícia tinha dito que tinha parado o áudio. Se vocês ficarem sem áudio, vocês me falam. Então a resposta é sempre uma falta de resignação e da submissão à vontade do Criador. Nesse caso, quais são as consequências de tal ação? Como tem atenuantes, né, a pessoa está para desencarnar rapidamente, então vai ter atenuante, mas vai ter sempre uma consequência negativa, porque você não pode tirar a sua vida, e essa consequência vai ser proporcional à sua responsabilidade. No livro Céu e Inferno tem várias comunicações de espíritos desencarnados. E uma delas era de um espírito suicida. Então ele tinha se suicidado fazia 6 anos, acho que ele tinha se suicidado. E foi um caso muito famoso lá em Paris. E Allan Kardec, por conta desse trabalho que ele estava fazendo de conversar com espíritos, né, que desencarnaram, ele evocou esse espírito. O espírito até agradeceu, porque ser evocado por Allan Kardec vai ter ajuda, né? Mas aí o espírito disse que assim que ele desencarnou, que ele cometeu o suicídio, ele descobriu que 6 meses depois ele já ia morrer naturalmente. Então ele não precisaria ter
se matado, né? Então, ele desesperou, se matou, e quando deu 6 meses, ele descobriu que ele ia desencarnar naturalmente. Só que aí quando Kardec evocou ele, já fazia 6 anos que ele tinha desencarnado. E ainda ele estava tendo a impressão do desencarne que ele teve. Ele pulou de um penhasco, então mesmo 6 anos depois, ele estava sentindo as sensações, né, de estar sempre caindo. E se deixasse desencarnar naturalmente, ele não estaria sofrendo. A Ivanildo entrou também, Miguel, Arcanjo, Mazola, Ademir, o Egídio, Pricame, Cristiane Lombardi, Bianca, Priscila, conseguiu conectar, Clotilde e Márcio. Estamos aí, minha gente. Uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Então Deus, ele é justo, ele dá conforme as nossas obras, mas ele é misericordioso, a sua justiça é sempre revestida de bondade. Então os atenuantes justos, num caso desse, sempre são levados em consideração. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível. Eu coloquei aqui uma foto de um esporte radical, né? O pessoal pula aí no abismo e voa. Tem aquele pessoal que pula da ponte também com elástico, esqueci o nome, jump, não sei o quê. E aí, é suicídio também? Não. Porque o que caracteriza o suicídio é a intenção da pessoa querer morrer. No caso aí, a pessoa responde por imprudência, né? Ela quer adrenalina, mas ela não tem a intenção de se matar. Porque o problema do suicídio é você se revoltar contra os desígnios de Deus, você não estar contente com a sua vida, achar que alguma coisa está errada e se mata para fugir aos desígnios de Deus. Mas no caso aqui do esporte radical não é o caso, né? Marcelo também entrou, seja bem-vindo, James. Não há culpabilidade quando não há a intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. Porque se fosse assim, todo mundo que está numa profissão de risco, no caso, um piloto de Fórmula 1, ele seria suicida. No caso, o grande corredor que nós tivemos lá, o Ayrton Senna, né? Então chegou uma hora, ele desencarnou num acidente automobilístico. Porque o risco numa profissão dessa é muito grande. Mas no caso, a pessoa é o trabalho dela, né? E mesmo que for o lazer, não tem problema, diz o Livro dos Espíritos. Embora minha mãe, ela sempre dizia o seguinte, eu não comprovei, mas ela diz que na Bíblia está escrito, não se faça de louco para não morrer antes do tempo, né? Éder também entrou, seja bem-vindo. Marilene Jacó. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos podem ser consideradas como se tendo suicidado e sofrem as consequências disso? Eu até fui pesquisar na internet, ainda acontece isso. Ainda tem lugares, né, que a pessoa é cremada e a mulher se joga no fogo. No caso, seria suicídio? Não, porque ela respeita, né, os costumes da época, todo mundo se joga em cima do fogo, ela se joga também, né? Se fosse aqui no Brasil, a mulher não se jogaria, né? O som sumiu, o Marcelo falou. Tá com algum problema o Facebook hoje, então vocês vão ter que ter paciência. E normalmente quando dá problema de som assim, depois, se você assistir o vídeo, ele volta. Para mim aqui, ó, tá o som normal. Então elas obedecem a um preconceito e geralmente o fazem mais pela força do que pela vontade própria. Então o que motiva essas mulheres a se matar, né, a se jogar no fogo, que o marido está sendo cremado, são os costumes, né, e não a vontade dela de se matar. Porque, como a gente viu, o que caracteriza o suicídio é você se revoltar contra as leis divinas e aí você se mata. O Nelson dizendo que está ok o som.
acreditam cumprir um dever, o que não é a característica do suicídio. Sua escusa está na falta de formação moral da maioria delas e na sua ignorância. Então, quer dizer, é um atenuante, né, a pessoa ser ignorante e não saber o que está fazendo. Essas usanças bárbaras e estúpidas desaparecem com a civilização. Então, com o tempo, ninguém mais vai se matar junto com o marido. Se a gente for lá no tempo do Egito, né, era forçado aí, né, a pessoa desencarnava e ela levava o seu séquito junto. Então, todos os empregados, todos os escravos e mesmo as riquezas da pessoa ia junto com a tumba, né? Então, quando você tinha um senhor assim muito rico e você não queria morrer, você ficava rezando para ele continuar vivo muito tempo, porque quando ele morresse, você ia ser enterrado vivo com ele, né? E dá para acompanhar, não, por causa da trava. Abaixo do Nelson ali, ó. Acho que tudo. Se não for suicídio, é porque chegou a hora. Exatamente, está tudo certo, né? Normalmente, até tem uma pergunta sobre fatalidade no Livro dos Espíritos, diz que você desencarna na hora certa. Então, tanto o seu nascimento, né, tem uma programação, quanto o seu desencarne. Você pode até adiantar aí, né, mas normalmente você desencarna da maneira certa. Os que não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo. Você tem um filho, né? O filho morre, e aí você fica desgostoso, triste, se mata para ver o seu filho no plano espiritual. Não dá certo. Porque chegou a hora dele desencarnar, mas não a sua. Então, nunca artificialmente, por conta própria, nós devemos buscar o suicídio, né? Porque se você se matar para se encontrar com uma pessoa, aí que você não vai se encontrar mesmo. Porque se o seu filho morre, voltemos a esse exemplo, desencarna, e você continua encarnado aqui, ele não morreu, ele apenas se mudou e vai dar para você visitar ele no plano espiritual. Mas já se você se matar, aí é que você vai se separar dele mesmo, né? Luiz falou aqui, perseverando a vida, lutando por ela, esperando a hora. Luiz é filósofo. Opa, mandou uma poesia aí, né? O resultado para elas, né, quem se mata na esperança de se encontrar com o ente querido que desencarnou, é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. E mesmo porque, se você tinha que ficar encarnado, tinha muitos trabalhos a desenvolver, né? E aí, se suicidando, você vai cortar todas as suas responsabilidades. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. É lógico que quando desencarna um ente querido, realmente nós ficamos abalados emocionalmente e parece que a gente não vai conseguir viver mais, né, com a perda daquele ente querido. Mas como a vida continua, também para os que desencarnaram, assim que cessa a perturbação daqueles que desencarnaram, a gente começa a se comunicar com eles, né, mesmo que a gente não se lembre. A gente vai visitar os nossos entes queridos, eles vão nos visitar também, e a saudade, né, que parecia nunca mais acabar, ela vai diminuir, porque de fato a gente vai continuar se encontrando com as pessoas. Então o problema é se realmente a vida se extinguisse com a morte do corpo físico. Aí nós ficaríamos realmente abalados sempre. Mas como a pessoa continua viva e a comunicação continua também, mesmo que a gente não lembre, a gente vai acalmando a saudade.
E aí a última pergunta, eu acho, mas é bem comprida a resposta. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas, cada caso é um caso. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produzirem. Quer dizer, embora o suicídio seja um dos maiores crimes que você pode fazer contra a natureza, tem atenuantes. Então, as consequências do suicídio não são iguais para todo mundo, porque Deus leva sempre em consideração a intenção e tem os atenuantes. Então, as consequências são diversas, mas tem algumas consequências que são comuns a todos os suicidas, como nós vamos ver. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento, porque ele acha que se matando acaba tudo. Então, normalmente é uma pessoa desgostosa com a vida, né? E aí ela se mata na esperança que com a morte do corpo físico, ele morra também. Mas não, apenas o corpo é que morre e o espírito continua vivo. E com os problemas duplicados, né? Se ele tinha problemas encarnados, desencarnado com o suicídio, tenha certeza que vai aumentar. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que cujo curso interromperam. Então, normalmente, a reprogramação da existência que você se matou vai ser mais difícil. Então, se agora você acha difícil, na próxima, você se matando, vai ser pior. Então, o negócio é não se matar. Esse é o segredo da vida. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, acho que está... Não, é outra. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. Então, porque a pessoa morreu abruptamente, então as consequências são as mesmas para todo mundo que morre rápido. Porque quando você fica doente numa cama, vários dias, vários meses, você pode refletir sobre a vida, né? Você pode mudar os seus pensamentos. Mas quando você tem uma morte abrupta, aí você não se preparou para o mundo espiritual. É primeiro a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. Uma coisa interessante sobre a morte é que você pode ter vida sem espírito. Então, às vezes, o espírito já saiu e o que dá a vida para o corpo é o fluido vital. É lógico que depois que o espírito sair do corpo, o corpo sem uma diretriz vai desencarnar mesmo, né? Vai desencarnar não, né? Vai apagar. Mas, no caso, o suicida, ele se mata e ele está com toda a vitalidade. Então, o desprendimento de pessoas que estão muito apegadas à matéria ainda, que não teve esse desprendimento da matéria durante uma doença, né? É muito mais difícil. Priscila fez um comentário aqui. Eu assisti o filme de Kardec e lembrei do capitão pobre que se jogou da ponte. Triste volta para se comunicar engasgado? Engasgado. Eu não lembro disso daí. Então, suicídio é um problema, né? E sempre é comovente mesmo. A consequência desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espírita, seguido da ilusão que, durante o tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. Então, uma coisa que existe quando você desencarna, se você não é espiritualizado,
é a fase de perturbação pós-desencarne. Então, quanto mais apegado à matéria, mais vai ser esse estado de perturbação. Até o André Luiz disse que ele ficou em perturbação lá no umbral 8 anos. E aí a irmã Laura lá, onde ele estava, a mãe do Lísias, ia encarnar. E aí estava para desencarnar uma sobrinha dela, e o André Luiz falou assim, nossa, mas a senhora não vai encarnar logo? Ela falou, vou encarnar logo. Mas a sua sobrinha está desencarnando até ela se adaptar aqui. Ela falou, então, a minha sobrinha é muito boa, ela vai ficar 12 minutos só no umbral. E aí ela nem vai para o hospital, ela vai vir direto aqui para casa. Aí ele pensou, nossa, que diferença de mim, né? Eu fiquei 8 anos nas trevas, depois fiquei um tempão no hospital, e a menina aí vai ficar 12 minutos nas trevas e já vai vir direto para casa do espírito bom aqui, né? Então, conforme o merecimento, você não tem essa perturbação. Mas já o suicida, que ele atentou contra a vida, são os casos que mais demora. Normalmente o suicida ele só vai sair da perturbação quando der o tempo que naturalmente ele ia desencarnar. Então, por exemplo, se você se mata com 20 anos, na flor da idade, e era para você desencarnar aos 80, você vai ficar 60 anos nas trevas. Não é por justiça divina de te punir. É uma questão natural. Você tem fluido vital para viver 80 anos. Aí você desencarna 60 anos antes, o fluido vital vai ficar preso ao seu perispírito e você não consegue ir para um bom lugar. Priscila comentou também as pessoas que assistem Nosso Lar e outros filmes que falam sobre o pós-morte se fixam somente em uma ideia. O Espiritismo me revelou que é relativo, principalmente após ler o Livro dos Espíritos. Eu já li Memórias de um Suicida. Lá aprendi vários casos, várias maneiras, meios e fins. Realmente a leitura, né, dos livros de André Luiz, eu vou citar depois aqui o Memórias do Suicida também, é muito importante. Até uma coisa que eu acho que a Priscila quis falar, é que os espíritas se fixam muito nessa questão do umbral. Então você não precisa ter medo do umbral. O que você tem que fazer é o máximo, a sua responsabilidade aqui na Terra. E quando você desencarnar, você vai ter um lugar de conformidade com o seu merecimento. Então a questão não é ter medo de ir para as trevas. A questão é agora você tendo inteligência, tendo conhecimento, você fugir das suas responsabilidades. Então faça o seu melhor e confie em Deus. E aí você não precisa se preocupar com o que vai acontecer depois. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz... Vamos tomar um pouquinho de água. Uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e de horror. Então, quer dizer, se o espírito for muito apegado à matéria, ele fica preso ao corpo físico, e como o corpo físico ele se decompõe, o espírito vai participar dessa decomposição do corpo e não vai ser nada agradável. Né? Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida, que foi o que eu disse. Esse efeito não é geral. Quer dizer, então nem todo mundo fica até o final, onde chegaria o dia do desencarne. Mas em alguns casos, o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia sua falta de uma ou de outra maneira. No livro Memórias de um Suicida, diz que normalmente para você resgatar um suicídio demora 1000 anos. E o problema não é só você ter interrompido a sua vida e as responsabilidades que você tinha que fazer. É que todas as pessoas envolvidas na sua encarnação vão sentir. Então, a esposa, né, vai ter problema, às vezes os filhos, às vezes os netos. E você vai ter que consertar tudo isso.
E aí uma vida depois é pouco. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetido a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Então, no livro Céu e Inferno, muitos dos espíritos, né, que Allan Kardec conversou e que tiveram grandes expiações, né, na última existência, eles depois disseram que os problemas da última existência foi porque eles foram suicidas em outra. Então, por exemplo, se você dá um tiro na cabeça, você pode vir com problemas motores. Tem muito suicida que vem cego, né? Tem muito suicida que vem com problema mental. Até você fala, nossa, mas escolhi uma prova dessa? Escolhe. Escolhe porque, por mais que você tenha tratamento no plano espiritual, só quando você reencarnar e expiar suas faltas é que você se equilibra. Nesse livro, Os Memórias do Suicida, depois que eles são recolhidos, né, no hospital, que é o Maria de Nazaré, dirigido pela Mãe de Jesus, lá no plano espiritual, eles recebem um tratamento e chega um momento que todos têm alta. E assim que eles têm alta, eles são reunidos e aí os espíritos bons falam assim para eles, olha, agora que vocês já estão mais equilibrados, quem quiser encarnar, pode encarnar. A maioria encarna. 80%, 90% encarna. O protagonista do livro lá, esqueci o nome dele, Camilo Castelo Branco, ele fica até o final. Da enfermaria dele, que tinha 10 espíritos, ele foi o último a encarnar. Foi bom porque ele escreveu o livro, foi uma maravilha, né? Mas ele demorou. Mas a maioria encarna logo, porque encarnando você pega uma prova difícil, mas a vida passa rápido, porque normalmente o tempo da vida de uma pessoa que na última foi suicida é o complemento. Então, se faltava só 10 anos para você desencarnar, então com 10 anos você já vai desencarnar. O problema é que a gente desencarnou com 20 e faltava 40, né? Faltava 60. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria da qual procuram inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhe é interditado. Então, quando o espírito é elevado, mas aí é o caso não só dos suicidas, mas a maioria das pessoas que habitam o planeta, né? Então, o suicida, ele desencarna, ele não pode ir para outro planeta, ele tem que ficar aqui no planeta Terra, né? E a Priscila está falando que o Camilo aqui ficou mais 50 anos. O Camilo Castelo Branco é interessante que ele ficou professor lá nessa instituição Maria de Nazaré. Então ele ficou tanto tempo lá que chegou uma hora ele era professor lá, ajudava todo mundo, mas não encarnava. Até foi interessante que ninguém ficava pressionando para ele encarnar. Mas quando ele falou que ia encarnar, todo mundo aprovou e abraçou ele. Falou, não, é isso mesmo, tá certo, tá na hora, né? Já é tarde já, né? Na maioria é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. Então você só vai sair desse planeta quando você estiver bem elevado. Então, enquanto você está se matando ainda, se não aceita a sua existência, se não aceita as expiações que você tem que passar, às vezes nem são expiações, né? Às vezes são provas apenas e o espírito já desiste. Aí você não vai sair do planeta. Só que no caso aqui, o nosso planeta está elevando, então é ao contrário. Quem acompanhar a evolução do planeta vai poder voltar para cá. E os suicidas e os espíritos inferiores não vão poder vir para o planeta melhorado, né? A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Então, é normal, né? Todo mundo sabe que não se deve se matar. Eu até um tempo atrás conversei com uma senhora e ela dizia que queria se matar. E ela era de outra religião.
E aí eu perguntei para ela, a sua religião fala que pode se matar? Ela falou, não. Eu falei, então, não pode se matar. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Então, se você desencarnar naturalmente, tudo bem, mas se matar, não pode. Mas por que não terá esse direito? Kardec faz uma última perguntinha, né? Por que não se é livre por um termo nos próprios sofrimentos? A vida não é sua? Você não pode se matar? É que, na verdade, a nossa vida, já que Deus existe com toda a sua bondade, né, com todo o seu amor, é sempre a melhor oportunidade para nós. Então, como diz André Luiz, a nossa vida é o que nós fizemos dela. Então você reclama, fica triste e até se mata, mas na verdade é a vida que você merece, é a vida melhor para o seu espírito. Por isso que não pode se matar. Tá tudo certo. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicídio não é apenas uma falta como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica e até pelo contrário. Aqui está o livro Memórias do Suicida, quem não leu, leia, é um livro maravilhoso. O Divaldo Pereira Franco, um dia ele foi lá na casa do Chico, e aí ele perguntou para o Chico o que o André Luiz achava do livro Memórias de um Suicida, porque o Divaldo também sempre admirou muito Ivone Pereira, que era médium, e esse é um livro fantástico. Eu mesmo já li o livro mais de 3 vezes, eu adoro o livro. E aí o Divaldo também gostava do livro, e aí o Chico falou que o André Luiz disse que Memórias de um Suicida foi o livro psicografado melhor dos últimos 50 anos. E que nos próximos 50 anos não apareceria um livro tão bom. Então, realmente, o livro é fantástico. Uma coisa interessante do livro é que ele foi escrito, né, foi psicografado, e a Ivone Pereira não tinha permissão para publicar o livro, que seria muito forte para as pessoas. Tanto é que tem lá a descrição do Vale dos Suicidas no primeiro capítulo, e muita gente naquele capítulo já para de ler o livro, mas é só aquele que é pesado. Depois o livro fica muito interessante, a gente vê a bondade, né, dos bons espíritos. Uma coisa boa que vê lá em Memória Suicida é que primeiro que a mãe de Jesus é administradora, então você pode ter contato com ela, e que os casos mais complicados vai um médico especial lá para conversar com eles, né? Adivinha quem que vai conversar com eles? O próprio Jesus. Então, quer dizer, quanto mais sofredor o espírito, mais amparo ele tem. Então, quem não leu, leia o livro. A Ivone Pereira? Não sei. Acho que todos nós somos. Então, mas devia ser, né? Porque escreveu esse livro. Né? Não é pela teoria que ele nos ensina isso, o Espiritismo, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. Então, enquanto muitos falam assim, ninguém veio de lá, né, do mundo espiritual, para contar como é que é. O Espiritismo, que acredita, né, que já provou a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual, fala exatamente contra, que não só a gente pode se comunicar, e eles falam, né, o que aconteceu com eles. Por isso que a gente sabe o que acontece com o suicida, né? Para encerrar, deixo aqui essa mensagem. O tempo não para e a vida continua. E é preciso correr para não ficar para trás. Às vezes, a atitude mais ousada que podemos ter é apenas não desistir. Eu não vi de onde que é essa frase, mas independente disso, acho que é de uma música, não é não? Não sei. Independente disso, a mensagem é boa. Então esse era o assunto que nós tínhamos para desenvolver. Encerramos o assunto suicídio, né? E aí na próxima, daqui a 14 dias, o assunto vai ser esse, olha. Penas e gozos futuros, o nada e a vida futura.
Muito bem, vamos fazer a nossa prece final. Ligar o som, né? Vamos ligar o som. Então, nós só temos que agradecer essa oportunidade de estudar, saber que a vida continua e saber da nossa responsabilidade de nunca tentarmos contra a nossa vida e muito menos contra a vida dos outros. Envolvamos então todas as pessoas do nosso planeta que têm problemas graves e pensam no suicídio. Que Deus lhes dê as forças necessárias para não desanimarem e ficarem até o final, firmes, para quando desencarnarem, uma paz, uma tranquilidade visitem os seus corações por terem enfrentado os problemas necessários ao seu desenvolvimento. Voltamos os nossos pensamentos aqui para o Brasil, para a nossa família, para as pessoas mais perto. Se soubermos de alguém necessitado, se soubermos alguém com problema emocional, pensando em suicídio, envolvamos essas pessoas com carinho para que recebam todos os bons fluidos do nosso ambiente. E nós também, que aqui estamos, que Deus nos abençoe e possamos cada vez mais reverenciar a vida. Agradeçamos as oportunidades que temos de aprendizado, de desenvolvimento e possamos não desistir nunca. Possamos ter as forças necessárias para enfrentarmos todas essas provas que não nos querem fazer sofrer, mas simplesmente nos dar oportunidades de desenvolvimento e aprendizado. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco. E em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Se não falha a memória. É difícil se matar mais que uma, né? Ela foi campeã, por isso que ela veio com a missão de... Mas deve ser há muito tempo atrás, porque na última existência ela veio muito equilibrada. Antes do Chico Xavier, ela era a maior médium que existia, né? Muito boa mesmo. Encerramos nosso estudo, agradecemos a presença de todos, desculpamos aí a falha técnica, mas no próximo sábado estaremos aqui sempre com o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vimos a quarta parte, a semana que vem voltamos à parte moral, a terceira parte do Livro dos Espíritos. Então até lá.